Então vamos lá. Continuando aí, então, né? Os escritores do Velho Testamento eram profetas. Todos os autores do Velho Testamento eram denominados profetas, seja como título, seja como função. Lembrando, essa é a perspectiva, né, tradicional, assim, conservadora, tá certo? Porque profeta em outras perspectivas, tem aquele tripé que a gente falou, que é do apelo à justiça social, denúncia do erro e proclamação da vontade de Deus. Então, Amós, né, Davi era rei, testificou. Então, Davi, e aqui é assim, eu tenho muita dificuldade com essa perspectiva, que dizer que Davi é profeta é força, Davi, Salomão. Assim, eu vou ler o texto, tá certo? Não vou fazer comentário, não. Vou ler aqui, mas pô, é forçar bastante aí essa ideia, né? Davi, Salomão, Daniel, Moisés, Josué, Samuel, Natan, Gade, né? O autor aqui vai colocar esse pessoal como profeta, porque seriam escritores, né, do Antigo Testamento. Mas, assim, só para deixar claro que é uma visão, né? Mas é complicado, né? Manteve-se um registro oficial dos escritos proféticos, né? Houve uma continuidade dos escritos proféticos e cada novo profeta que registrava as palavras de Deus juntava seus escritos aos escritos anteriores. Moisés guardou seus livros ao lado da arca, Josué acrescentou seu livro à compilação já existente, Samuel fez o mesmo, acrescentou suas palavras à compilação profética, pois a seu respeito está escrito: escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Samuel fundou uma escola de profetas. A história de Davi foi escrita pelos profetas Samuel, Natan e Gade. A história de Salomão foi escrita por Natan, Aias e Ido. O mesmo aconteceu com os reis Roboão, Josafá, Ezequias, Manassés e outros. Se você apresentar isso que eu estou lendo aqui, qualquer igreja, você não vai ter problema, tá certo? Por quê? É a visão, todo mundo concorda, a maioria das pessoas já entende. Só que a gente está fazendo curso de teologia, então é bom a gente ampliar um pouco mais, né? Quando a gente fala de escola de profeta, por exemplo, não era um seminário. A ideia de escola de profeta eram pessoas que seguiam os profetas. Né? O profeta não tinha uma escola, não tinha um lugar lá com um horário de aula, né, e tal. O profeta estava lá falando, estava lá profetizando, vivendo a vida dele, e tinha os seus seguidores. Tinha pessoa que parava para ouvir o cara, que estava junto, que acompanhava. E alguns desses seguidores escreviam, né, os seus textos, escreviam as suas narrativas, né, faziam lá um texto sobre o que estava acontecendo, tá certo? Então, às vezes se fala de escola de profetas como se fosse um local específico, com horário, com material e tal, igual se fosse uma escola mesmo, né? Mas não é bem assim, tá certo? Então, vamos lá. O texto que eu passei para vocês é maior, né? Obviamente a gente não vai ler tudo, mas só para a gente ter uma ideia. Vamos pular aqui para essa outra parte. Reivindicações específicas do Antigo Testamento a favor da sua inspiração a partir dessa perspectiva mais conservadora. A inspiração da Bíblia não se baseia apenas na análise genérica dessa parte da Bíblia, como escrito profético. Vamos examinar cada uma das partes que compõem o Velho Testamento, segundo a sua forma mais antiga, lei, profetas e escritos. A inspiração da lei de Moisés, de acordo com Êxodo 21, então falou Deus todas essas palavras. Essa narrativa de que Deus falou se repete por dezenas de vezes. Em Levítico, livro de Números, o Senhor falou a Moisés, Deuteronômio, falou a Moisés, os filhos, e aí por diante. Lembrando, né, gente? É sempre uma perspectiva mais conservadora, mais tradicional. A gente já leu sobre o processo de formação do Antigo Testamento, e a gente sabe que em outras perspectivas, essa ideia de Moisés ter escrito o Antigo Testamento, não é, o Pentateuco não é possível, né? Seguindo aí, ó, Josué impôs imediatamente os livros da lei ao povo de Israel. Juízes refere-se aos escritos de Moisés como mandamentos do Senhor. Em Crônicas, os registros de Moisés são tidos por livros da lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés, e até mesmo em Esdras e Neemias, ao reconhecimento da lei dada por Moisés. A inspiração dos profetas.
Também os profetas trazem para si a autoridade divina. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Deus falou aos homens em juízos, e em Samuel. A famosa expressão, assim diz o Senhor, está registrada muitas vezes e muitas vezes. Essa expressão, gente, ela é mais um artifício literário. Não é necessariamente uma ratificação de que é Deus que está falando. Seria a mesma coisa de eu falar para você assim, ó, era uma vez. Quando eu começo a frase era uma vez, você já sabe que a história não é verdadeira. Então, assim diz o Senhor, era uma expressão para dar um caráter divino, né, à fala, dar um caráter de autoridade. Então, não é uma reivindicação de que é Deus que está falando. Tem muito pastor, muito pregador, né, que quando quer impor alguma ideia, alguma coisa, ele fala que assim diz o Senhor, aí vai lá o cara fala a maior papagaiada. E a maioria das pessoas acredita. Só porque antes da fala dele, ele diz assim diz o Senhor. Você pode dizer assim diz o Senhor e falar as maiores besteiras do mundo. É o que a maioria das pessoas fazem hoje em dia há muito tempo, né? Então, no texto bíblico, é um recurso literário, necessariamente. Tá? Então, só para a gente ter isso bem claro aí. Porém, né, seguindo aí, alguns profetas reconheceram a autoridade de outros profetas em seus escritos anteriores. Daniel considerou o livro de Jeremias inspirado, Esdras reconheceu a autoridade divina em Jeremias, bem como Ageu e Zacarias. Zacarias refere-se aos escritos de Moisés como inspiração divina, dizendo que eram palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que o precederam. Esses versículos eliminam toda a dúvida que os escritos que estão na seção de profetas das escrituras judaicas de que seja ou não inspiração divina. Dúvidas até aqui, gente? Alguma pergunta, algum comentário? O tripé é o que mesmo, professor? Denúncia do erro, proclamação da vontade de Deus e apelo à justiça social. Se você perceber, esses três elementos estão presentes em todos os textos dos profetas. E há sempre uma ênfase à justiça social. Não, programação do apelo à justiça social, né? Denúncia do erro. Apelo à justiça social, denúncia do erro e proclamação da vontade de Deus. Ah, sim. Tranquilo? Então vamos lá. Tem alguns livros, né? Que aí o autor vai colocar aí em cima do muro, né? Ruth, se for escrito por Samuel, logo é inspirado, pois Samuel foi profeta. Difícil. Esther, narrativa genuinamente judaica, serve de base para a tradicional festa dos purins, é comemorada até hoje, é uma espécie de carnaval lá em Israel. A autoridade divina implícita, podemos ver a mão de Deus agindo em secreto, né, durante o desenrolar da história, embora não sendo citado diretamente por nenhum outro profeta. Harmoniza-se perfeitamente com o restante das escrituras, reconhecidamente inspiradas. Cântico dos Cânticos, obra derivada de sabedoria de Deus, concedida a Salomão, logo inspirado. Lamentações, escrito por Jeremias, logo por associação direta inspirada. Esdras, Neemias e Crônicas. Entenda o seguinte, numa perspectiva mais tradicional, mais conservadora, quem diz que é inspirado ou não sou eu. Né? É a tradição, é a doutrina. Não, isso é inspirado, isso não é. Tanto que na Bíblia Católica, que tem mais livros que a gente, eles têm mais livros inspirados do que a gente. Olha que loucura. Os judeus, por exemplo, os livros só são inspirados, os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não. Para a gente, a questão de inspiração é uma questão teológica. Por isso a gente está trabalhando isso aqui em teologia bíblica. Ruth e Esther, por exemplo, são livros que não têm nada de teologia, não tem um ganho teológico. Né? São livros importantes para a tradição judaica, são livros importantes para a história, né? Para se tentar montar uma história de Israel, mas para a gente que é cristão, por exemplo, não ensina nada que realmente vale a pena seguir. Esther tem relações sexuais com o rei. Eu vou ensinar isso na igreja? Vai ensinar isso para as mulheres? Ah, mulher segundo o coração de Deus? Não é, certo?
Ruth está lutando pela sobrevivência, né? Então, assim, são histórias que têm a sua relevância dentro do contexto judaico, mas no cristão não, por exemplo. Para a gente é importante conhecer, obviamente, para entender, né, como surgem os desafios, essa percepção de povo, né, que está sempre perseguido e tal. O livro dos Cânticos, né, Cântares de Salomão, Cânticos de Salomão, é um livro que a gente já comentou, que é sobre relação sexual entre o homem e a mulher. Nada mais, não é a igreja de Jesus Cristo, né? A igreja na Idade Média alegorizou esse texto, dizendo que a noiva é a igreja e Jesus é o noivo. Nada a ver uma coisa com a outra. Esdras e Neemias, a gente está até estudando esse livro aí, Crônicas também já vimos, e são narrativas sobre o povo de Israel, cada um com um objetivo, cada um com uma ideia, cada um com uma tendência, né? Mas nessa perspectiva tradicional, mais conservadora, atribui-se, né, caráter não apenas inspirado, mas teológico, relevante, inclusive para os cristãos. O que eu sugiro, e aí cabe a você, né, que você quer acreditar ou não, é que ao ler e estudar esses textos, você tenha cuidado, né, com a análise desses textos. Principalmente essa relação aqui que a gente está vendo. Por quê? Porque, na maioria das pessoas, as pessoas colocam ideias que não estão nesses textos. Né? Colocam ideias que não têm nada a ver com esses textos. Alegorizam, né? Cristianizam esses textos. E aí é perigoso, né? Igual a Rosilene falou aí, lembrou a história desse pastor, que leu errado em português. Né? E tem muita gente fazendo hoje imersões ao texto bíblico, dizendo que Deus deu a nova revelação, e aí é muito complicado. Então, a gente precisa tomar esse cuidado aí. Ainda que você acredite que a Bíblia é a palavra de Deus, é preciso ter cuidado ao ler, né? Estudar, realmente seguir aí alguns princípios básicos, né? de interpretação, de exegese, né? Pelo menos tentar saber qual é o assunto do texto, qual é o contexto, quem escreveu, tentar entender isso de alguma forma para não sair falando muita besteira por aí. Gente, nosso tempo aí terminou aqui e eu tô com a voz aqui já tá pifando. Mas eu queria assim abrir para vocês. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer algum esclarecimento? Deu para entender aí essa perspectiva? Apesar que é uma perspectiva que a maioria conhece, né? Tradicional, a maioria já entende isso aí. Tranquilo, Fala, tranquilo, Ricardo. Tranquilo, vai descansar essa voz, cara. Vai descansar a voz. Fala aí, Francisco. Não é pergunta, só quero ver se eu entendi aqui sobre o tripé. Aí qualquer coisa você consegue. Em Antigo Testamento 3, a gente vai ter um período de aulas só sobre o profetismo no Antigo Testamento. Então tá. E aí eu vou falar mais sobre isso, mas pode perguntar. Então, pode falar. Não, só assim, a denúncia do erro, né? A denúncia do erro. Ele vem denunciar o que o povo está errando, é isso? O erro do povo e o rei da monarquia, dos reis. O profeta, ele não fala só mal do povo. O profeta, ele fala também diretamente para o rei. Ele vai acusar o rei, vai falar com o rei das coisas que ele está fazendo errado, entendeu? Beleza. Isso é diferencial. A denúncia do erro não é só... Pensa em Elias. Elias enfrenta Acabe, né? É o grande, né, exemplo aí do profeta que denuncia o erro. E faz isso sem temer pela própria vida. Esse que é o profeta, não é aquele que tira vantagem com aquilo que Deus fala para ele. Hoje, por exemplo, cara, tem pastor milionário. Tem pastor, não estou dizendo que pastor não tem que ganhar salário, eu sou pastor, né? A igreja me dá lá o salário e tal. Mas, cara, é um absurdo você ter pastores ganhando milhões com a palavra de Deus. Isso não é profeta em lugar nenhum. Por quê? Porque o profeta ele não tem vantagem com a palavra de Deus, certo? Ele não tem lucros. Inclusive, ele perde. Você vai ver que os profetas do Antigo Testamento ou foram mortos,
ou foram esquecidos, ou não se sabe nada sobre eles. Eram pessoas que viviam de favores, alguns deles. Outros a gente não sabe nem da vida deles, não tem nem detalhes. Eu acho fascinante isso. E aí tem pastor, hoje o cara faz biografia, o cara faz não sei o quê, o cara faz filme, o cara faz não sei o quê, o cara monta uma ode à vida dele, né? E diz que é profeta. Nunca, não, a gente não tem mais esse perfil, né? Faltou só falar do profeta Jó. Não, Jó não é. Jó nem existiu. Cara, não venha. vai descansar essa voz aí, cara. Vai descansar. Chega, já falou muito por Tá, hoje. beleza. Mas respondendo para você. Até quarta. Tá, beleza, então. Valeu, Ricardo. Valeu. Tranquilo? Tranquilo, depois a gente vai conversar mais. Tá tranquilo. Em Antigo Testamento 3, a gente vai falar mais especificamente sobre isso. E aí é um período mais longo, né? E eu apresento livro, material, e a gente se dedica realmente só ao profetismo mesmo. E eu gosto muito de dar essa área também, que é bem legal, entendeu? Beleza. Tá, beleza, gente. Então, é isso aí. Se cuida. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite.